O velho da rua 48. Passava da meia-noite, quando Patrícia, sem conseguir mais conter a empolgação, comenta com os amigos uma história macabra que ouvirá dias atrás. Eles costumavam se reunir para passar o tempo. O P4, como se autodenominavam, quase sempre jogava conversa fora testando habilidades em jogos de mesa e videogame. A noite era chuvosa, e na casa, apenas eles, Pedro, Fael, Paulo e a ela. Fazia precisamente uma semana desde o ataque de pânico de Pedro, acreditando ter visto uma assombração de seus amigos na casa de Paulo. Ninguém mais tocava naquele assunto. Até as contações de histórias, em especial as ligadas ao que tange o inexplicável, ficaram comprometidas. Foi uma decisão unânime entre eles. Na semana seguinte, porém, lá estava Patrícia, agoniadíssima como de costume, ignorando o combinado. Segundo ela, fazia tempo que não se falava em um mistério tão intrigante quanto esse do velho da rua 48.1. Pessoal, eu sei que a gente combinou de não falar mais sobre essas coisas, mas o que eu tenho para contar é realmente bizarro. Sério. Um colega meu da faculdade estava num barzinho e presenciou um alvoroço, que por pouco não virou confusão e quebra-quebra. Patrícia contava isso com uma expressão constrangedora, mas sem conseguir esconder o brilho de excitação nos olhos. Tá, seus traíras. Dá pra ver na cara de vocês o tamanho da curiosidade. Eu vou descer e ficar no sofá jogando no celular? É o melhor que eu faço. Quando acabarem, me avisem que eu subo. E a gente faz alguma coisa. Mas saibam logo que eu tô puto, beleza? Pedro falou enquanto saía do quarto de Patrícia e descia irritado para a sala. Cuidado lá embaixo. Falou Paulo com um tom provocativo, olhando de lado e sorrindo discretamente. Pedro nem deu bola e desceu. Você foi ignorado com sucesso. Falou Fael, tentando conter uma risada. Pronto, gente, vou contar. Tentarei reproduzir exatamente como eu ouvi. Esse meu amigo costuma falar como se estivesse narrando uma história fantástica. Acho que algum dia ele vai ser um roteirista ou sei lá o que. Patrícia comentou, olhando nos olhos de Fael e Paulo. No bar, o clima até que estava agradável, com as pessoas de sempre lamentando os problemas de sempre. Eu vou explicar tudo com o máximo de detalhes possível, para que você entenda que não se trata de uma história fantasiosa. Tudo o que aqui aconteceu foi exatamente do jeito que vou relatar. Eu aqui estou contando o meu ponto de vista de um acontecimento que, honestamente, me deixou inquieto. Ponto de vista esse que partiu de uma mesa no canto esquerdo do corredor, que dava para a entrada do banheiro do boteco. Um lugar escuro, mas que, coincidentemente, dava para ver tudo o que acontecia no local. Quase todos por lá interagiam. Claro, uns mais e outros menos. Eu estava sozinho na minha mesa, e perto de mim, um casal, que por tão sem noção que era quase foi expulso do local por atentado ao pudor. Em situações como essas eu até que tento, sem muito sucesso, ignorar comportamentos primitivos. Mas não dá. Pelo amor de Deus. Por que eles não arrumam logo um quarto? Seria menos constrangedor para eles e para mim. No balcão, que fica do lado esquerdo de onde estou, uns 3 metros à frente, estava uma mulher. Dizer que ela estava insinuante era o mínimo. De vestido vermelho e salto alto preto. Parecia estar pronta para a caça. Assim de costas. Só dava para ver que era um mulherão de uns 30 anos. Mas aí se ela era uma femme fatale ou uma prostituta? Eu não tenho certeza. Noto apenas que ela perscruta suas redondezas de forma quase promíscua.
em busca de uma noite, digamos, mais produtiva. Não muito longe dela, também no balcão, estava um homem alto e bem vestido. Sua dificuldade em olhar fixamente para as coisas ao seu redor me fazem deduzir que aquela dose de uísque já deveria ser a 10ª da noite. Todo o rabo de saia que passava por ele recebia cantada. Era só uma questão de tempo para ele ficar ainda mais embriagado e pegar o primeiro dragão que passar perto da sinuca. Outro casal achando que isso aqui é um motel. Entre tacadas desengonçadas e baforadas de um cigarro, no mínimo suspeito, estavam 5 amigos. O mais alto deles era o da vez, tentando encaçapar uma bola que, de onde estou, diria que é a vermelha, número 3. Mas isso não vem ao caso. Todos parecem ter saído de alguma faculdade. Vejo cadernos e mochilas espalhadas no canto da parede. Na mesa ao lado da sinuca dava para ver uma mulher aparentemente depressiva. Ela deveria ter lá seus 40 anos, eu acho. Seu semblante não era dos melhores. Cabelos levemente despenteados. E maquiagem tão borrada, que mais parecia ter ficado inconformada com o segundo lugar num concurso de drag queens. A coitada compartilhava com o vazio da cadeira ao lado mais um copo de uma mistura de vodka com frutas vermelhas. Passando o olhar investigativo pelo resto do bar, eu vi um homem elegante. Já falei que meu sonho sempre foi ser detetive? Certo, vou tentar manter o foco na história. O homem estava visivelmente estressado. Levava consigo uma pasta de couro preta e tiras marrons na lateral. Um funcionário de escritório contábil buscando afogar suas frustrações num boteco qualquer. Vejo também os garçons, que não param um instante. Ficam pra lá e pra cá numa dança sincronizada. Um deles estava levando um prato com batatinhas e o que parecia ser um filé à parmegiana. Ao chegar numa mesa onde estavam 3 mulheres, ele para e entrega, além do prato, um bilhete e uma bebida, apontando em seguida para o cara do balcão. Claro, aquele pseudo Dom Juan. Ainda estava achando que ia faturar uma gata. Mesmo bêbado daquele jeito. As garotas eram bonitas, uma loira e 2 morenas. Conversavam como se estivessem no quarto de uma delas. Super à vontade. O tipo de grupo de amigas que não sai necessariamente para se dar bem. Estavam apenas curtindo a amizade. Prova maior disso foi o que aconteceu com o bilhete. Jogado no lixo no mesmo instante que foi recebido. Como não tinha muita coisa para fazer naquele dia, decidi ficar mais um pouco. Pedi outra rodada de petisco e mais uma cerveja. Nesse exato instante, entra no bar um senhor baixinho e magro, vestido todo de preto e mancando de uma perna. No meio do caminho ele esbarra com quem estava indo na direção contrária. O cara do balcão. Nesse momento, e absurdamente sem cerimônias, o velho começa a falar. Você, um cara alto, de cabelo liso caindo nos olhos, porte atlético e rostinho de príncipe da Disney. Tem problemas com a mulher. A filha é rebelde e nunca conseguiu realizar o sonho de ser um escritor de sucesso. Nesse momento, o homem olha para o velho tentando a todo custo de focar a visão. Porém, sem muito sucesso. O senhor continua. Desconta a frustração da vida no vício da bebida. O homem se arma para dar um soco. Mas repentinamente percebe uma aura sombria no velho. Até eu percebi isso. Acompanhada de um leve sufocamento. Sem reação, o velho se antecipa e fala. E ainda faz o uso de comportamento agressivo para compensar o péssimo desempenho sexual. Todos no bar caem na gargalhada. Quando ele se vira e começa a falar com um dos amigos da sinuca. Onde o senhor viu graça? Seu metido a playboy? Com essas roupas de marca. Cabelinho penteado para o lado.
com amiguinhos igualmente snobs. Esses cigarros que você acende um atrás do outro não vão impedi-lo de perpetuar o câncer que persegue sua desonrada família. Nesse instante o cara, enfurecido e com olhos flamejantes, pega o taco e parte para cima do velho. Mas na mesma hora um dos seus amigos o impede. Não faça isso, cara. Ele é só um velho ranzinza. Falou um deles. Foi então que o velho se dirigiu para o balcão. Ficou lá sem pedir nada por um tempo, apenas sentado pensativo, quando uma jovem, de repente, se aproxima. Na mesma hora ele fala: nem venha dar sermão. Não tenho a menor paciência para ouvir merda de gente como você. Como eu. O que você quis dizer com isso? Seu velho caquético? Ó, ela é respondona. Não surpreende ser tão fracassada. Só de olhar esse rosto de perua, roupas e joias de grife, que com certeza ganhou da família, ou do último otário que a aceitou como esposa. Você só sabe falar dos outros. Se acha mesmo superior, né? Muitos daqui eu falo o que as aparências me contam, mas eu, superior, nunca. Todavia, o que será que aquele estudante que você mandou para a cadeia dando falso testemunho deve estar pensando da senhora nesse instante, hein? Nesse momento ela cambaleou para trás. Parecia tonta e desnorteada. Foi aí que ela bateu violentamente com o copo no balcão e saiu, irritada, chamando-o de louco. Não demorou. E o velho desceu do banquinho, seguindo em direção à saída do bar. Entre um passo cansado e outro, um barulho vindo do banheiro distrai, fazendo-o desviar do caminho e esbarrar num casal. Eles se desculpam, no mesmo instante em que o velho os chamam de estéreis. O quê? O que o senhor falou? Dois imbecis. Nunca foram capazes de cuidar um do outro. Ainda bem que não podem colocar um filho no mundo. Essa última frase ele falou virando na direção dos dois. Tão bonitos, e tão cheios de pecados. Terno e gravata de grife. Óculos e relógio caríssimos. Sapato social brilhando. Só não mais do que a cara de pau. Seu velho. Como ousa? O velho interrompeu antes que ele termine a frase e falou, olhando para a mulher. Vestido de coleção italiana. Colares e brincos de dar inveja. Inveja que só não é maior do que a que sente da grama do vizinho. Quem o senhor pensa que é? Falei alguma mentira? Pensar que a impossibilidade de ter filhos foi uma providência divina, é ser muito ameno. Para dizer o mínimo. Após irritar pelo menos metade dos clientes daquele barzinho de beira de estrada, ele finalmente vai embora. 10 minutos se passam. Entre discussões, quebras de copos e garrafas nas paredes e cantos de mesa, além de perguntas aos quatro cantos sobre quem era aquele senhorzinho irritante. Muitos estavam incrivelmente chateados com as coisas que ouviram. Chateados como ficam crianças mimadas ao receberem um não. Alguns diziam nunca o terem visto na vida. Outros questionavam se o velho, sequer, tenha visto alguma vez na vida. Seus olhos estavam cobertos por uma névoa. É inegável o clima tenebroso deixado pelo velho naquele bar. Uma presença sombria e desconhecida. Depois de um tempo sem Patrícia falar mais nada, Paulo comenta: caramba, ele era cego? Que tosco. É sério isso? Sim. Mas como ele sabia a descrição de todo mundo no bar? Tem coisa errada aí. Não é possível. Cara, ainda bem que Pedro não ficou para ouvir essa história. Até eu fiquei com medo desse velho. Desse bar, da rua 48. Enfim, de tudo. Deu por hoje. Vamos jogar alguma coisa. Falou Fael.
Pois é. Mas eu ainda não terminei a história, comentou Patrícia. Pelo que ele me contou, o dono do bar conhece esse velho das antigas. Tanto que 10 minutos após a saída desse senhor, o dono volta para o balcão. E o bar está um completo alvoroço. Sem saber bem o que havia acontecido durante sua saída para o banheiro. A única alternativa foi perguntar o que aconteceu. Sem hesitar, um dos clientes fala que um velho baixinho, magro, vestido de preto, mancando de uma perna e, pelo que todos dizem, cego, disse coisas sem sentido para os clientes. Na mesma hora o dono interrompe. Como assim, gente? Vocês estão loucos? É o velho da rua 48. Ontem mesmo eu fui na missa de 7º dia dele. Adorava aquele senhor. O cara era uma figura. O Poço da Morte. De repente, encontrava-me morando na mansão gloriosa de Guaiúba, com tudo que podia trazer-me vigor de viver. Casada com um médico americano, o Dr. Cassadin, considerado gênio perante a sociedade americana. Com ele tive uma filha, que recebeu o nome que o pai fez questão de escolher, Luna Blear. O casarão era patrimônio de minha família, diga-se de passagem, um imóvel glorioso. Imponente em sua arquitetura, estilo neocolonial, do século XIX. 81 portas, 2 andares e construído numa elevação com as benesses do reflexo da luz solar ao entardecer. Era nesse horário que ele apresentava seus atores invisíveis e seus fenômenos sobrenaturais de arrepiar do pé à cabeça. Em julho de 1914, eu completava 6 anos de casada e não imaginava o que estava por vir. Nesse ano, iria conhecer a eterna e verdadeira dor. Meu marido chamou os escravos que moravam conosco e ordenou: quero que vocês preparem uma grande ceia com aquele ritual folclórico dos costumes afros. Nessa comemoração, o que parecia um dos momentos mais felizes de minha vida, acabou se tornando um dos mais tristes. Durante a ceia, Cassadin falou: minha amada, eu preciso anunciar a você e aos demais aqui presentes que fui convocado para a guerra, que começou em 28 de julho, como chefe da área médica de campo. Peço-lhe perdão desde já por essa cruel informação exatamente no dia do aniversário do nosso casamento. Nesse momento, comecei a sentir o amargo na boca. Parecia uma despedida. Aqueles escravos tinham um profundo respeito pelo meu marido e ficaram chocados com a notícia. Apesar da carta régia que os libertou desde 1888, eles eram leais e ainda trabalhavam só por comida e moradia. Eram os guardiões da mansão, dormiam nos cubículos localizados no 2º andar. 2 semanas depois, o doutor foi para o Centro de Aviação do Rio de Janeiro e partiu em direção à Espanha, para um acampamento militar do qual ele foi o líder. Coincidentemente, no mesmo período, um pássaro agourento pousava no terreiro da casa ao meio-dia no tronco de um pé de jurema, piando loucamente. Esse episódio durou muitos dias. Eu disse a mim mesma que isso era um mau presságio. Quando menos esperei, o correio bateu em minha porta para entregar uma correspondência. Uma carta que dizia: minha querida, eu e o americano Herman, estamos comandando 80.000 homens. Está difícil aqui. As pessoas estão se matando por interesses políticos e econômicos.
Quero que você saiba que se acontecer algo comigo, a minha família receberá mensalmente $6.000. Uma parte do dinheiro é para os empregados se manterem pelo resto da vida. Fiquei fora de mim após ler a missiva. Entrei em pânico. Tentei rezar a Deus e pedir ajuda, mas o meu estado emocional não permitia concentração. À noite, ao deitar-me, vi um vulto. Na minha santa e doce ignorância, eu deduzi. No mês seguinte, chegou uma carta preta para mim com o carimbo dos aliados e nela estava escrito: agradecemos os serviços prestados pelo seu marido. Mas com muita tristeza, comunicamos que o campo o qual ele liderava foi bombardeado, portanto, o mesmo foi vítima fatal. Pedimos. Era uma manhã de agosto quando recebi a comunicação. A mansão parecia cada vez mais vazia. Aquelas 81 portas assombravam-me. Aquele vazio trazia-me dor. Agora sem meu marido, meu único norte era Luna, minha amada filha. Ela gostava de brincar nas imediações de um poço que parecia não ser tão profundo. Certa vez, ela me falou: mamãe, tinha alguém lá no poço que falava comigo. A voz dizia que o papai ia morrer na guerra. Que ia cair uma bomba e matá-lo. Depois desse ocorrido, parei de ler. Sem chão, chamei a minha filha para próximo de mim. Ela estava brincando a uns 10 metros depois do poço. Ao ouvir o meu chamado, veio correndo, mas, coitada, caiu dentro dele. Corri para tentar salvá-la e ao olhar para o fundo do poço percebi que a chance de ela ter sobrevivido era mínima. Mesmo assim, amarrei uma corda na cintura para descer e resgatar seu corpo, quando escutei uma voz lá de dentro da água. Essa voz não era da minha criança. Então, peguei a corda, envolvi em meu pescoço e pulei. Tirei a minha vida. Hoje vago pela casa, atormentando as pessoas que a visitam. Eu as chamo para o poço. O coqueiral assombrado. Outra história que foi contada na caminhada é do coqueiral assombrado. A lenda diz que a dona de uma fazenda na estrada Pau-de-Alinho era uma mulher cruel e tinha vários escravos. Ela descobriu que o marido tinha uma escrava como amante e mandou derreter a mulher em um tacho de melaço. Era uma pessoa terrível. A tal mulher também não permitia que os escravos de sua fazenda tivessem algum rito de sepultamento depois de morrerem. Saindo da fazenda dela tinha um coqueiral e ela mandava enterrar ali. No entanto, a lenda diz que quando a mulher morreu, o carro de bois que levava seu caixão parou exatamente no local onde ela mandava enterrar as pessoas que escravizava. Os bois empacaram, trocaram os bois, mas não ia, trocaram o carro de bois, mas não ia. Então colocaram o caixão dela na sombra de um desses coqueiros na região onde ela mandava enterrar os escravizados. E o caixão ficou preso lá. Ninguém sabia o que fazer. Não conseguiam tirar o caixão, nem abrir. Aí fizeram o sepultamento dela no coqueiro mesmo. E hoje é o coqueiral assombrado. A lenda diz que quem passa pelo local até hoje consegue ouvir os gritos da tal mulher. Os fantasmas do engenho. Um dos principais pontos turísticos da cidade, que um dia foi um engenho de açúcar. Tem boas histórias de assombração para quem tem coragem de ir procurar. Tiago e os outros idealizadores do projeto foram até o engenho central para tentar encontrar o que tem por trás das construções antigas e armazéns vazios.
eles ouviram de funcionários e frequentadores do local que vez ou outra, o Barão de Resende, fundador do engenho, e que morreu há mais de um século, aparece por lá para verificar se está tudo funcionando nos conformes. Outra lenda que Tiago ouviu de um funcionário é que quando o local ainda funcionava como engenho de açúcar, havia um duto de dejetos da cana. Um pessoal estava trabalhando nessa região, e um moço soltou sem querer esse duto e cozinhou todo mundo lá dentro. São as vozes que são ouvidas lá de madrugada. O pessoal gritando de dor. O grupo também refletiu que em muitos casos as pessoas acham que o lugar mais antigo foi Senzala, que abrigou escravos e por isso é amaldiçoado. Que isso está ligado a preconceitos coloniais. Você vê um lugar velho, abandonado e não sabe o que falar. Aí fala que foi Senzala, que é assombrado porque tinha açoites e tal. Mas é mentira, é puro preconceito. A gente fala, não demonizem a dor do povo preto, escravizado. Se tem algum lugar que merecia ser demonizado, é de quem fazia isso com eles. O Homem da Capa Preta. Entre as lendas que foram contadas na caminhada deste domingo está a do Homem da Capa Preta. Segundo Souza, essa seria a versão piracicabana do boto cor-de-rosa, que se transformava em um homem bonito para seduzir as mulheres, de acordo com a lenda. Ele ouviu a história de um professor e jornalista da cidade quando veio fazer a pesquisa. A lenda conta que havia um homem que usava uma capa preta, que ficava na região da fábrica de tecidos Amboys, que funcionava antigamente próxima à região da Rua do Porto. Hoje a fábrica está abandonada. Todos os casos de adultério e mulheres que apareciam grávidas misteriosamente, se acreditava a culpa ao Homem da Capa Preta. Esse homem misterioso e sedutor ficava na região da fábrica de tecidos, porque muitas mulheres trabalhavam no local. Então havia fluxo intenso de passagem de mulheres. É um olhar como se a liberdade sexual da mulher fosse uma vergonha. É interessante esse ponto de vista social da história. Era muito difícil assumir que as mulheres tinham vontade própria. A culpa era do homem que seduzia. Quando o lobisomem entrou em um desuso, falaram do Homem da Capa Preta. O palhaço. Helena chegou pontualmente às 9 da noite na casa, onde iria cuidar de duas crianças enquanto seus pais iriam a um jantar de negócios na cidade vizinha. Eram crianças pequenas, mas ela já tinha experiência. O casal, depois de dizer as regras a Helena, foi ao seu compromisso deixando as crianças com ela. Elas já haviam ido se deitar, o que evitou que Helena conhecesse as crianças e seu quarto, que era no andar de cima. Passado algum tempo, ela escutou o choro e os gemidos das crianças que estavam no quarto, e foi ver o que havia acontecido. Chegando lá, as encontrou chorando muito. "O que foi?" perguntou Helena. "Eu não gosto de palhaços, tenho medo deles, tia", respondeu a criança mais nova, apontando para um boneco de palhaço em tamanho real.
Minutos depois, após confortar as crianças cantando canções e contando histórias, e se recuperar do susto também, parou para pensar. Por que os pais deixariam um boneco tão assustador no quarto de duas crianças? Mas, como não queria arranjar encrenca, para não perder o emprego, preferiu não questionar, e só simplesmente voltou para o térreo da casa, foi mexer no celular. Algum tempo depois, ela escutou um barulho bem alto, que logo veio acompanhado de choro que, novamente, veio do andar de cima. Helena, já com um receio, voltou ao segundo andar e encontrou as crianças chorando e bem mais assustadas do que antes. O que aconteceu? Por que ainda estão acordadas, estão com medo do boneco? Ele estourou o balão, para nos assustar, fica fazendo isso de propósito. Elas responderam ao mesmo tempo. Helena já estava muito preocupada com isso. Reparou um balão estourado no chão e congelou de medo, quando olhou para o palhaço. E viu que ele já estava em uma posição diferente do que a da última vez. Decidiu então tomar uma iniciativa. Primeiro, ela acalmou as crianças e disse que iria ligar para seus pais e pedir para eles retornarem para casa o mais rápido possível. Quando retornou para o térreo, novamente, pegou o celular e ligou para o número deixado pelos pais das crianças. A mãe atendeu na primeira chamada. Oi, senhorita Alice, é Helena. Estou ligando para saber se posso pôr o boneco de palhaço, que está no quarto das crianças em outro quarto. Porque está assustando elas e não estão conseguindo dormir. Como assim? Nossas crianças não têm nenhum boneco de palhaço em seu quarto. Helena, por favor, pelo amor de Deus, tire minhas filhas dessa casa agora. Respondeu a mãe muito assustada. Um momento, senhorita Alice. Neste momento, Helena deu-se conta de que não ouvia um barulho sequer na casa, nem das crianças e nem do tal do palhaço. Então resolveu ver o que tinha acontecido, e enquanto subia as escadas escutou muitos gritos assustados. Minutos depois, os pais chegaram em casa, já com a polícia, e encontraram as duas crianças mortas, juntamente com a babá. Elas estavam com maquiagem de palhaço e um balão enrolado em suas gargantas. Morreram asfixiadas. Não apague a luz. Esta é uma história que nunca contei pessoalmente a ninguém. Porque é certo que o sobrenatural existe. E a lembrança disso me dá calafrios na espinha. Tenho um irmão que é 3 anos mais novo que eu. Quando eu tinha 11 anos nós ficávamos sozinhos em casa brincando como qualquer outra criança. Quando entramos no quarto dos meus pais, eu estava correndo por todos os cômodos. Jogamos coisas uns nos outros e jogamos jogos de guerra. Depois de colocar um travesseiro no rosto, tive a ideia de surpreendê-lo apagando a luz. O quarto não tem janelas, é um breu sem luz, e a única luz que se vê é a que passa por baixo da porta. Pensando que seria mais assustador sair do quarto e deixá-lo sozinho, rapidamente fiz um plano na minha cabeça. Talvez isso o assustasse o suficiente. Então eu fiz. Apaguei as luzes, tranquei-o no quarto, encostei o ouvido na porta e o entretive com o medo que ele poderia sentir. Assim que ele me disse apressadamente para voltar, eu zombei dele e rompi na sala.
mas estranhamente, nada aconteceu como eu esperava. Eu ouvi dizer através da porta: "O que você está fazendo?" Ele disse, e eu disse a mim mesmo: ele ainda não tinha me visto em casa. Então pensou que eu ainda estava lá dentro. Então continuei ouvindo em silêncio: "Caio, o que você está fazendo? Você me assusta. Por favor, pare." Achei estranho que ele ainda pensasse que eu estava lá, mas continuei ouvindo: "Caio, sem brincadeira, saia de perto de mim e acenda a luz, senão eu falo pra mamãe, você me assustou, que..." Eu imediatamente pensei assim: ele me disse para fugir dele? Rindo alto, eu chamei pela porta: "Ei, eu não estou no meu quarto." Então ele gritou, como se estivesse em profunda dor. Foi um grito de gelar o sangue, como se ele tivesse sido esfaqueado. Agarrei a maçaneta e tentei abri-la, mas estava trancada. Eu não estava fazendo isso, então o que estava impedindo isso? Meu irmão ainda estava gritando e implorando por ajuda. "Me ajude, Caio." Entrei em pânico e não sabia o que fazer. Eu tinha 11 anos e era muito magra. Ele provavelmente não poderia forçar a abertura da porta. Algo estava errado com meu irmão, e eu precisava entrar em contato com ele. Coloquei um pequeno ombro na porta e a fixei com firmeza. Meu irmão de repente parou de gritar. Quando abri a porta novamente, para minha surpresa, a maçaneta girou com facilidade. A porta foi destrancada. Abri a porta e acendi a luz. Meu irmão estava chorando em um canto. Depois de confortá-lo e pedir desculpas, perguntei-lhe o que havia acontecido. Ele me disse que tudo ficou muito escuro quando apaguei as luzes. Após alguns segundos, seus olhos começaram a se adaptar e, com a ajuda de uma luz que vinha debaixo da porta, viu uma pessoa parada de costas no canto da sala. Ele pensou que era eu. Ele então perguntou o que eu estava fazendo. Então a pessoa se virou e caminhou lentamente pela sala em sua direção. Quando ele estava a meio metro de distância, a pessoa o encarou. Meu irmão disse que não conseguia ver os detalhes do rosto da pessoa, apenas uma figura escura, com uma carranca no rosto. Então eu o vi estender a mão e agarrar seu ombro. Era frio ao toque muito forte. Seu ombro começou a doer e nesse momento ele gritou por socorro. Quando abri a porta e acendi a luz, tinha sumido. Eu vi meu irmão chorando no canto. Meu irmão agora tem 22 anos e não discutiu esse fato estranho até hoje. Ele me disse uma vez que o que aconteceu naquele dia ainda o assombra. E às vezes tem pesadelos com isso. Reconheço que nenhum de nós, mesmo adultos, poderia encontrar uma explicação para o que tinha ocorrido. A casa mal-assombrada do Roberto. Em 1923, Miguel estava jogando basquete em seu quintal perto da casa de Roberto, um membro da família que morreu após ter sua cabeça cortada. As pessoas na época disseram que o Sr. Roberto matou sua esposa e filhos, por traí-los e queria acabar com as memórias que o lembravam de sua família. Depois disso, todos disseram que o Sr. Roberto não apareceu. Há também uma teoria de que ele cometeu suicídio enforcando-se e seu corpo desapareceu. Todas as noites, a família que mora perto da casa de Roberto ouve pessoas implorando por misericórdia, e outros dizem que as crianças imploraram aos pais para não tirar suas vidas. Mas esse morador de rua Miguel não acredita na história porque ele era uma farsa total.
Um dia, ele chama seu amigo Marcos para entrar na casa de Roberto. Marcos concordou porque também não acreditava em fantasmas. Eles estavam planejando ir para esta casa mal assombrada na noite seguinte. Quando chegou o grande dia, Marcos e Miguel estavam ansiosos para ver como seria o interior da casa de Roberto. No caminho para casa, Miguel teve uma sensação incômoda. Como se algo o estivesse alertando sobre a desgraça que o esperava. Ele ficou um pouco apreensivo, mas preferiu ir com Marcos. Quando Miguel estava fora de casa na hora marcada, ouviu uma voz de mulher dizendo-lhe para não entrar em casa, pois isso o machucaria. Ele estava tremendo e até pensou em desistir naquele momento, mas ao mesmo tempo pensou que seria um covarde e decidiu seguir em frente. Quando Miguel abriu o portão, viu alguém que queria conhecer. Quando foram até a porta da frente da casa, perceberam que a porta estava apenas encostada nela. Quando Miguel entrou na casa, ele se sentiu inquieto novamente. Naquele momento, ele sentiu que algo ruim estava para acontecer com os dois. Marcos foi explorar mais a casa. Eu estava com muito medo. Depois de mais de 1 hora e Marcos não ter retornado, Miguel ficou muito assustado e pensou que algo estranho havia acontecido e estava levando Marcos algum tempo. Então foi procurá-lo. Miguel foi até a cozinha. Ao chegar, viu ele sentado à mesa, com sangue ao seu redor enquanto se aproximava de Marcos, cuja cabeça havia caído. Miguel ficou chocado e suas pernas desobedeceram. Eu me virei e vi um homem com um machado na mão. Seu rosto estava completamente desfigurado, sua pele podre e sem vida, e uma corda enrolada em seu pescoço. Era o corpo de Roberto. Mike desmaiou de medo e acordou para encontrar-se deitado ao lado de seu pai em uma cama de hospital. O pai de Miguel disse que não havia corpos no local, nem mesmo vestígios de sangue. Lembrando de seu amigo cuja cabeça foi decepada, Miguel fica perturbado e conta tudo o que viu. Eventualmente, ele se lembra de ter visto um fantasma feminino atrás dele quando viu o corpo do Sr. Roberto. Ele acredita que foi a esposa do Sr. Roberto quem salvou sua vida. Miguel enlouquece com o tempo e acaba cometendo suicídio com um tiro na própria cabeça. Relato de bruxas no interior do Paraná. Minha tia-avó contava para nós, quando pequenos, várias histórias sobre estranhos acontecimentos ocorridos próximo à casa onde moravam em uma cidadezinha no interior do Paraná. A casa ficava em um sítio e naquela época não havia luz elétrica no local. Devido a isto e, também ao trabalho na roça que iniciava cedo, todos iam dormir até às 8 da noite. Certa vez minha tia-avó dormia. Quando foi acordada com o relincho dos cavalos, ainda com sono calculou que deveria estar próximo da meia-noite. Os cavalos continuavam fazendo barulho, e ela levantou-se receosa que eles estivessem sendo atacados por algum animal. Então dirigiu-se até a cozinha e olhou pelas frestas da janela para o local onde eles estavam. Pode então ver que em cima de um dos cavalos estava uma senhora. Mesmo com a distância iluminada pela lua cheia, podia ver que ela possuía cabelos brancos compridos e desgrenhados. Minha tia continuou observando, procurando identificar quem seria aquela figura que ali estava montada no cavalo a esta hora da madrugada. E podia ver que a criatura possuía um aspecto meio sujo e mórbido, com uma corcunda proeminente, e usando uma espécie de vestido negro.
Uma risada ecoou junto aos relinchos dos cavalos, e um calafrio lhe percorreu a espinha. No local identificou que outras duas velhas também estavam junto aos cavalos. Pensava no que faria quando uma das criaturas olhou em direção à casa. Um temor tomou todo o seu corpo e ela correu até sua cama tentando acordar o marido, para que ele fizesse alguma coisa. Mas por mais que ela chamasse seu nome e o chacoalhasse, o homem não acordava. Então ela se ajoelhou ao pé da cama e começou a rezar ouvindo lá fora, mais próximo à casa, as risadas das velhas. Elas cantavam e riam alegres sobre a luz do luar. Minha tia rezou e rezou até o amanhecer, quando o barulho cessou. E estranhamente meu tio acordou. E ao saber do ocorrido achou estranho o relato contado por sua mulher e, armado com uma espingarda, foi até o local onde estavam os cavalos. O sol já havia clareado o dia, e o casal pode perceber algo estranho nos cavalos. Eles estavam com tranças feitas em suas crinas e feridas em seus pescoços, como se algo lhes tivesse sugado parte de seu sangue. Depois deste dia a propriedade foi colocada à venda. Eles se mudaram para a região metropolitana de Curitiba e nunca mais quiseram saber de morar em propriedades rurais, pois tiveram certeza que as criaturas eram bruxas e que faziam algum estranho ritual. Seriam realmente bruxas? O que aconteceria se eles entrassem na casa? As orações foram o que salvaram o casal? Porque o marido não conseguia acordar mesmo com minha tia gritando e chacoalhando seu corpo? São dúvidas que ficam em minha mente e penso. Se o ocorrido foi um ritual feito por senhoras desequilibradas, ou se realmente as bruxas existem. Que mal elas efetuaram com aquele ritual? Bebendo o sangue do cavalo, e fazendo as estranhas tranças em suas crinas? Que você acha? A lenda do trem fantasma. Adriano, Maurício e Gustavo eram três amigos inseparáveis, que cresciam juntos desde a infância. No vilarejo onde eles moravam, uma estrada ferroviária passava nas proximidades, porém, já estava abandonada há muitos anos. Havia também naquele pequeno município, um senhor viúvo chamado Afonso, que se aposentou pela estrada de ferro, trabalhando mais de 30 anos de sua vida, onde no passado ele fora um excelente maquinista. O senhor Afonso passava mais de 6 horas todos os dias, sentado no banco de uma antiga e pequena estação de trem, onde antigamente servia somente para embarque e desembarque de trabalhadores, ou seja, pessoas que trabalhavam numa empresa mineradora que se localizava nas redondezas daquele município. Todos os moradores locais achavam muito estranho os hábitos do senhor Afonso e colocavam até mesmo a sua sanidade em dúvida, pois sempre que perguntavam o que ele estava fazendo ali, o velho respondia: "Estou esperando ele voltar. Eu sei que ele vai voltar." "Mas ele quem, senhor Afonso?" perguntavam os moradores e ele sempre respondia: "O meu trem, que irá trazer o meu filho de volta." E em seguida o velho deixava cair algumas lágrimas de saudades de seu filho e da sua antiga profissão. Mas o que pensar disso tudo?
Se aquela estrada de ferro não funcionava mais, não tinha nenhuma locomotiva em atividade? Mas o velho sempre respondia a mesma coisa. No passado, o Sr. Afonso, por conta do destino, havia perdido seu único filho, que morreu tragicamente tentando saltar de sua locomotiva em funcionamento. Isso talvez tenha deixado profundas sequelas na mente daquele velho maquinista. Aqueles garotos Adriano, Maurício e Gustavo, após adquirirem uma certa idade de aproximadamente 8 anos, começaram a brincar em lugares mais afastados de suas casas, inclusive naquela velha estação de trem, onde encontravam todos os dias com o Sr. Afonso. Eles ainda não sabiam da triste realidade que aquele senhor vinha carregando há muitos anos. Em um determinado dia, os garotos então resolveram brincar com aquele velho, dizendo para ele que eles ouviram o barulho da locomotiva e que em breve ela estaria chegando ali naquela estação. Os olhos do Sr. Afonso voltaram a brilhar de uma forma diferente. Ele se levantou imediatamente, retirou um pequeno pente de seu bolso e penteou rapidamente o seu cabelo para trás. Num piscar de olhos, a cor do céu e todo o cenário em sua volta mudou e lá de longe vinha ela. A velha Maria Fumaça, apitando e fumegando como sempre, agora de encontro com o seu velho e amigo maquinista, o Sr. Afonso. Meninos, vocês estão certos. O meu trem está chegando e vem trazendo meu filho. Quero levá-los para um passeio. Os garotos, encantados com toda aquela magia, nem prestaram muita atenção nos detalhes e queriam mesmo era dar uma volta naquele trem. Aquela Maria Fumaça, guiada por ninguém. Então estaciona em frente àquela velha estação e ele procura janela por janela. Mas infelizmente não consegue encontrar o seu filho. Ele agora friamente sobe e entra na cabine. Os garotos também entram no primeiro vagão e se acomodam cada um em seu assento, onde aguardam pela janela o apito anunciando a sua partida. O trem então parte e some para sempre. Meses depois, uma outra história se repetia naquele vilarejo. 3 mães desesperadas se dirigiam todos os dias para aquela velha estação de trem e ali ficavam sentadas, aguardando o tempo todo. Quando alguém lhes perguntava o que elas estavam fazendo ali, todas elas respondiam ao mesmo tempo: estamos esperando eles voltarem. E bem próximo dali, algumas crianças brincavam. Inclusive uma delas acabava de gritar: olhem, o trem está chegando, eu acabei de escutar.